Muito bem-vindos ao Mar de Amigos. Desta vez abordarei um tema que geralmente temos dúvidas: as áreas de navegação dentro de cada habilitação que nós temos. Aqui no nosso país nós temos a Marinha do Brasil. Dentro da Marinha do Brasil existe as autoridades marítimas, que elas exatamente compuseram a Norman. E a norma da autoridade marítima nos dá 5 categorias de habilitação. Mas para que você veja todo esse tema, eu preciso que você fique comigo até o final desse vídeo. Para isso, nos prestigie, dê o seu like, nos siga, faça seus comentários e com isso podemos sempre estar abrangendo um tema que venha dentro do seu interesse. Então, vem comigo, eu vou falar primeiramente dos nomes das 5 categorias. Destas 5 categorias, nós temos o motonauta. Motonauta é uma categoria exclusiva para a moto aquática, é uma categoria para o jet ski. Então, é uma categoria que não está tanto em foco dentro do que eu quero abordar para que geralmente esclareça as dúvidas da área de afastamento que cada categoria pode fazer. Tá? Porque a pessoa fala, mas eu para ir até o Rio de Janeiro, para ir para Recife, qual é a habilitação que eu tenho que ter? Ou se eu vou para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, qual a habilitação que eu preciso ter? Ah, mas e o Arraiz, pode ir até que lugar? Então vamos por partes, né? Então vamos começar pelo veleiro, o veleiro amador, que é destinado para garotos a partir de 8 anos de idade, com autorização dos pais ou responsáveis, que destina-se mais para as competições, para embarcações de pequeno porte, né? Mas na parte de propulsão mecânica, de propulsão que nós temos aí nas nossas lanchas, ou até mesmo um veleiro mais de maior porte, então nós temos que iniciar pelo Arraiz. Arraiz, que o nome quer dizer comandante, condutor de pequena embarcação, ou seja, ele é o responsável pela embarcação de pequeno porte. Esse pequeno porte aqui no nosso país, nós não temos uma delimitação de tamanho exatamente. Pode ser um barco de 5 metros ou pode ser um barco até 24 metros. Agora, o que determina a área que um arraiz pode conduzir, né? Primeiramente, ele tem que ser maior de 18 anos para poder se habilitar como arraiz amador. Na categoria de arraiz, nós vamos encontrar a restrição pela área do afastamento desta categoria, pelo apoio que nós poderemos contar com as entidades náuticas. O que são entidades náuticas? São marinas, são clubes, iates clubes, escolas de navegação. Então nós temos esses locais que pela própria Norman também tem que prestar um apoio para o iatista. Então, nas localidades onde nós temos a existência dessas entidades, nós poderemos contar com o quê? Com esse apoio de um reboque, com o apoio no caso de um naufrágio, um acidente. Então, né, essas áreas são delimitadas pela capitania, delegacia ou agência, que nesses locais nós temos as autoridades marítimas, que essas autoridades que determinam se essa área é segura ou não. Ela pode ampliar essa área ou restringir essa área de navegação. Eu vou exemplificar para vocês a região aqui, começando pela região aqui do Porto de Santos, que é um dos principais portos da América Latina, e aqui um arraiz amador também pode conduzir uma embarcação dentro dos limites desses barcos que eu acabei de mencionar, né? É óbvio que se for embarcação acima de 83 pés, acima de 25 metros, são categorias que nós teríamos que ter já a carteira já de mestre ou capitão amador. E dependendo do barco, ir para uma área profissional, que não é o caso aqui neste momento. Estamos citando sobre a área de lazer, esporte e recreio. Então, o arraiz amador, na região portuária aqui de Santos, né, essa é uma carta do Porto de Santos,
né? E eu vou delimitar aqui para que vocês tenham um exemplo do que você pode navegar nesse trecho ou não. Então, vamos começar aqui o seguinte: vocês estão olhando aqui, vocês estão em alto mar, olhando para a terra, né? Então nós temos aqui o continente e eu vou ter aqui um alinhamento. Nós não temos faixa de rolamento, nós não temos uma área com uma fita, com uma coloração na água, dando a autonomia, a localidade que você pode conduzir o barco. Tá? Então nós vamos ter o que? Alinhamentos. Vamos fazer um alinhamento aqui, olha, iniciando aqui, ó, da ponta do Forte de Itaipu, que está nessa ponta aqui, tá? Com a Ilha da Moela, que aqui está. Vou fazer aqui, ó, uma marcação, ó. Tá? Depois eu tenho um outro alinhamento da ponta da Ilha da Moela, vindo até aqui a ponta de Santo Amaro, ó. Ok? Legalmente esta é a área do arraiz. Ou seja, mas João, eu quero dar a volta aqui, ó, quero dar a volta na Ilha de Santo Amaro. Muitas pessoas fazem, mas não reconhecem o risco no caso de um apoio. Por quê? Inclusive regiões que tenha costão, que tenha regiões de muita pedra, muito acidente natural, como é que você faz o embarque? Como é que você recebe um apoio de um socorro? Tá? Eu tenho uma pessoa acidentada no barco, eu preciso desembarcar, eu preciso embarcar um socorrista. Como é que eu faço aqui que eu tenho só pedra, só rocha nessa área? Então esse trecho aqui, olha, que inclusive não existe pontos de embarque e desembarque, muito pelo contrário, não tenho nem entidades náuticas, então aqui eu não vou ter nada de apoio, a não ser aqui, olha, já nessa praia aqui, ó, que aqui nós temos a região do Perequê, tá? Uma região que é uma praia de pescadores, que aí eu posso fazer aqui um alinhamento aqui, ó, da ponta do Perequê. Eu teria que mudar de carta, eu teria que ir para a carta náutica que vai abranger uma área maior, né? Então eu vou pegar aqui, ó, dessa ponta do Perequê que aqui está, até aqui Bertioga, tá? A enseada de Bertioga, ok? Então esse trecho, tá, da enseada de Bertioga, que temos marinas, nós temos praia, nós temos o canal de Bertioga, que também tem existência de diversas marinas. Essas marinas você tem o rádio, VHF, você tem uma estrutura para que dê o apoio para o iatista. Ok? Então eu estou dando aqui um exemplo daquilo que na região aqui portuária de Santos, onde o arraiz poderia ir. Aí você vai perguntar, mas João, e a pessoa que está aqui em Peruíbe, Itanhaém? E esse trecho aqui, olha, se vocês observarem, isso daqui, ó, é uma área de uma linha contínua. Eu não tenho nenhum relevo aqui, eu não tenho ponto de confrontamento, tá? Mas para que ponto de confrontamento? Para que eu possa identificar o local onde eu estou no caso de solicitar um socorro. Ou mesmo se eu for marcar com um amigo. Poxa, me encontra lá na praia tal, onde está? Onde você está? Não sei, tem água para tudo quanto é lado aqui, eu estou aqui no meio. Como é que a pessoa pode achar um ponto no oceano? Tá? E como é que vai saber que é o teu barco que está ali e é você que está precisando daquele apoio ou precisando ser encontrado? Então, nessas áreas abertas, o arraiz amador não pode navegar. E então, se eu for persistir e querer dar sequência aqui, indo sentido ao norte do nosso país, subindo aqui pela costa, vindo aqui da região aqui de Bertioga, tá? Indo para Ilhabela, eu só tenho aqui a área de arraiz permitida, aqui, olha, nessa ponta aqui, ó, na ponta do Una, tá? Que é a região de Barra do Una, tá? Esta área aqui, ó, só esse triângulo. Ah, mas é muito pouco. É muito pouco, desde que não precise de nenhum tipo de auxílio. Mas se precisar, é uma área muito ampla.
né? Nós tivemos alguns acidentes aí de helicópteros caindo a 2 quilômetros da praia e as pessoas vindo a, né, falecer. Por quê? Não consegue ter um apoio de imediato, dependendo da região onde se encontra, né? Mas se eu subir aqui para a região da Ilhabela, por exemplo, você fala, poxa, então eu vou dar a volta na Ilhabela, vou dar a volta aqui na ilha de São Sebastião. Também o Arraiz não poderia fazer isso. Ele pode vir aqui, olha, da Ponta da Sela até Toque-Toque, tá? E depois aqui de Toque-Toque, eu venho até aqui a Ponta da Para, tá? Então, esta parte do limite sul aqui do canal, toda a região aqui do canal de São Sebastião, canal de Ilhabela, vindo aqui para a região de Caraguatatuba, né? Aí aqui tendo um alinhamento daqui da Ponta das Canas até a Ilha Anchieta, né? Então todo esse trecho aqui, ó, o Arraiz é permitido, tá? E vindo aqui até mais ou menos aqui a região da Ilha das Couves, um pouquinho adiante da Ilha das Couves, tá? Então todo esse trecho aqui, ó, é permitido para o Arraiz, ok? Aí você fala, pô, João, mas eu não sabia, eu vou dar a volta na Ilhabela. A Ilhabela é muito extensa, é muito ampla. Se você tiver qualquer tipo de necessidade, volto a repetir, você não consegue ter um apoio. Lembrando que o próprio sinal de celular, sinal de rádio, muitas vezes pela altitude, pelo retorno do sinal, a pessoa pode estar próximo de você, ou seja, quem você precisa falar, mas ele não consegue receber o teu sinal. Então, a Ilhabela, que tem 1.350 metros de altitude, dependendo da posição que você estiver, você não vai conseguir falar, tá? Mas você fala, pô, tudo bem, mas eu consigo falar, eu tenho um telefone por satélite. Ok, o Arraiz amador, para se habilitar, ele não tem a matéria de navegação costeira e estimada. Esta matéria é o que vai te permitir determinar latitude e longitude. Quando eu determino latitude e longitude, eu vou poder informar o ponto onde eu me encontro dentro do globo, tá? Então, o Arraiz amador, ele tem a matéria que não especifica esse tipo de confrontamento de posição, ok? Então, dando sequência aqui, eu vou para Angra dos Reis. Olha que espetáculo! Angra dos Reis, desde a ponta aqui da Joatinga até a ponta dos Meros, tá? Isso aqui, ó, engloba Paraty-Mirim, Paraty, toda a região aqui de Angra dos Reis, subindo aqui, indo para a Restinga da Marambaia. Eu posso ir, todo esse trecho aqui é considerado uma área abrigada, ok? Agora, passando disso, a área aberta, aqui, olha, depois de Angra dos Reis, aqui da Ilha Grande, tá? Aqui, ó, eu volto a ter a mesma situação da Praia Grande, aqui para baixo de Santos. Eu tenho uma linha retilínea aqui, que essa linha aqui, olha, como é que a pessoa vai falar se ele está nesse ponto ou nesse ponto, tá? Ele não tem esse tipo de informação. E aí, no caso, ele vai encontrar uma área abrigada na área da Baía de Guanabara. Então, o nosso país é muito grande e tenha certeza de algo, que o Arraiz sempre terá um local em que ele poderá navegar. Não da maneira que nós queremos, porque se você quiser uma área maior, habilite-se como mestre amador. Então, o mestre amador, que já também você vai se habilitar após ter sido aprovado como Arraiz, né? Aí você poderá fazer a prova para mestre e na prova de mestre você já tem a matéria de navegação costeira e estimada. Que na navegação costeira e estimada você terá a possibilidade de navegar até 20 milhas da costa. Então, observe o que será 20 milhas. Eu vou colocar aqui na carta náutica, eu tenho aqui 20 milhas, ok? Então, se eu me afastar
ao longo de 20 milhas da costa, que é todo esse meu oceano aqui, olha, eu tenho condição de navegar, tá? Até entre portos internacionais, observando as leis de cada país, né? Então nós teremos aqui algo que é diferente do Arraiz. Mas você fala, poxa, mas então eu posso ir para a África? Não, não pode, porque daí já é uma navegação oceânica. A partir do nosso afastamento da costa, com mais de 20 milhas, eu vou perder a referência dos pontos notáveis, né? Então eu tenho aqui as minhas 20 milhas, eu passei dessas 20 milhas, tá? Eu não tenho mais como ter visibilidade da costa. Fala, mas João, eu comprei um super binóculo tal, e o meu binóculo dá para avistar 100 milhas. Não vai conseguir avistar 100 milhas. Por quê? Nós estamos no nível 0 do mar. Então, no nível 0, pela curvatura da Terra, quanto mais eu me afasto, mais eu vou tendo a obstrução pela curvatura da Terra. E aí eu não tenho essa altitude para poder confrontar com os pontos. Então existe uma limitação, por isso que a Marinha determinou 20 milhas de afastamento para que você possa fazer uma navegação costeira e estimada, tá? Passei das 20 milhas, então a habilitação correta é o capitão amador. O capitão amador está autorizado a conduzir embarcações entre portos internacionais, até com a navegação oceânica. Então é aquela navegação que eu vou ter o confrontamento pelos astros. Hoje nós temos o GPS, nós temos os aparelhos aqui que vai nos dar todo esse tipo de subsídio, né, de informação, mas caso venha a falhar esses equipamentos, ou caso precise confrontar o seu posicionamento, ele tem a matéria de navegação astronômica, tá? Essa matéria de navegação astronômica é o que é diferenciada para a categoria do mestre amador. Então, portanto, vocês que têm a dúvida de onde pode se navegar, eu dou a seguinte dica. A navegação, ela é propícia para qualquer pessoa que se prepare para tal. Então, não vá navegar pensando apenas nas limitações em que as nossas autoridades impuseram ou determinaram. As nossas autoridades colocaram essas limitações visando a segurança, tá? Mas existem vários locais, inclusive permitidos pelas nossas autoridades, que são locais que requerem mais conhecimento, tá? Principalmente locais que temos aí os ribeirinhos, eles conhecem todas as características da região, né? A questão meteorológica. Então, navegue sempre, mas verifique com antecedência o seu planejamento, o seu nível de conhecimento, tá? E não desafie a sua navegação, a sua permissão, apenas pela habilitação. A habilitação é algo que lhe dá legalidade. Mas antes de mais nada, a tua segurança está embasada no seu conhecimento, está embasado naquilo que você tem de bagagem para tal. Ok? Navegar é maravilhoso, navegar é fantástico. Por isso, navegar é saudável, navegar é preciso. Venha conosco, nos sigam, compartilhe as suas dúvidas e as suas sugestões. Até a próxima, espero ter contribuído com esse tema que geralmente tem muitas questões e agora pude ter essa oportunidade de explanar e, com maiores esclarecimentos, consulte as autoridades locais da sua região. Até mais, um abraço.